padre, não vos faço uma confissão. Oi gente, tudo bem? Eu sou Ana Lu e eu li Margarida Larroque e a Ilha dos Demônios, da Diná Silveira de Queiroz. A Diná Silveira de Queiroz é mais uma dessas escritoras brasileiras que foram apagadas pela história. Eu que não fiz faculdade de letras ou nada relacionado à literatura, confesso que nunca tinha ouvido falar dela nos livros de literatura da escola e comecei a conhecê-la quando a editora Instante recentemente começou a publicar novamente os seus livros com essa roupagem lindíssima. O primeiro publicado foi A Muralha, que eu ainda não li, mas que deu origem à novela, né, se eu não me engano, com a Suzana Vieira, e eu acredito que por conta disso também seja um dos livros mais famosos dela. Mas o primeiro livro dela que eu li foi o segundo, que foi publicado, né, recentemente novamente pela editora Instante, que foi Floradas na Serra, que é uma espécie de romance de formação, mas que se passa na época da epidemia de tuberculose no Brasil. Não vou falar muito sobre ele, porque já tem vídeo aqui no canal. E esse livro aqui eu ganhei de presente da Mel Ferraz, do Literaturice, minha amiga, ela me deu de aniversário. Ela tinha lido esse livro muito recentemente e se apaixonado por ele, quis me dar de presente, então foi ele o segundo livro da Diná que eu li e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Bom, então em Margarida Larroque, a Ilha dos Demônios, a gente tem um livro bastante diferente do outro livro da autora que eu li, e só isso pra mim já é um ótimo ponto de partida. Eu adoro quando eu pego obras de autores que, apesar de ter ali uma linha editorial que você consegue perceber, não são muito semelhantes um ao outro. Esse livro, ele vai ser uma incursão da Diná Silveira de Queiroz no realismo fantástico, esse gênero que é tão próprio da América do Sul e que eu confesso vejo ser pouco explorado pelos brasileiros, né? Eu acho que os autores argentinos, chilenos, acabaram aproveitando ele um pouco mais do que aqui, ou pelo menos eu ainda não entrei em contato com essas obras, inclusive me indiquem se vocês conhecerem. Mas enfim, a Diná vai então mergulhar nesse gênero em determinada parte desse livro para trazer pra gente a história da Margarida. É ela mesma que tá contando a sua história, né? Como vocês viram ali na frase de abertura do vídeo, que é também a frase de abertura do livro, ela tá narrando a sua história pra um padre, quando ela tá confinada num convento, e ela deixa claro que aquilo ali não é uma confissão, ela não quer se eximir de pecado nenhum, ela só quer contar pra ele como foi a sua história, e ela vai começar do momento em que ela nasce e seus pais ouvem então a profecia de que ela vai viver o inferno na terra. E os pais obviamente surtam, imagina você tá ali com um bebezinho e ouvir essa profecia, eles vão entrar em pânico e eles vão querer proteger a Margarida de viver esse inferno na terra a qualquer custo, sufocando a menina. E é claro, né, que esse tipo de história tende a não dar em boa coisa, não adianta nada você sufocar uma pessoa. E aí esse livro já me pega de cara, porque eu acho muito loucas essas histórias de profecia, porque eu penso sempre naquele bordão, né, Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? É porque a profecia existia que ela se envolveu em tudo isso, ou é porque as pessoas estavam tão noiadas com a profecia que acabaram dando pra ela esse rumo, né? Eu penso logo em Édipo, porque, né, na história de Édipo a gente entende que se não fosse os pais dele terem ficado sabendo daquela profecia, provavelmente ele não teria passado por nada do que ele passou, mas enfim, já é uma coisa que me pega, já deu pra perceber. Então, eles sufocam essa menina a vida inteira. Ela é uma menina privilegiada, né, branca, ela é rica, então os pais conseguem, né, proteger ela das agruras do mundo, mas em determinado momento ela fica adulta, né, jovem, e ela se casa, ela consegue convencer os pais de que o cara, né, de quem ela tá gostando é um bom partido, ela se casa com ele e ela vai, então, começar finalmente a vida dela. Só que esse casamento é um grande fiasco, o marido dela é um cara que vive muito a vida pra ele, assim, dá muito pouco amor e carinho pra ela dentro de casa, inclusive desejo, né, eles quase não se relacionam, e ela tava muito ávida por viver essa vida da qual ela foi privada quando morava com os pais. E em determinado momento ele vai fazer uma longa viagem de navio, uma expedição, e ele não volta pra casa, e ela, assim, ele é um marido muito rígido, ela é proibida de sair quando ele não tá em casa, e ela fica ali com a ama, né, que os pais deram de presente de casamento pra ela, uma ama, leva junto com você. E, por fim, depois de muito tempo ali, ela consegue convencer um parente dela, que vai participar de uma outra expedição, a levar ela e a ama no navio pra que ela possa, então, tentar encontrar seu marido. Sabe-se lá se o objetivo real dela é encontrar o marido de fato ou tentar viver um pouco, mas o fato é que dentro desse navio ela vai se apaixonar por outro homem,
com quem ela vai viver ali uma história de amor e ser descoberta. Isso tudo não é um spoiler, porque acontece na primeira parte do livro. Ela vai viver uma história com esse homem e ela vai ser descoberta e punida por isso. Então ela vai ser largada numa ilha deserta junto com a sua ama, Juliana, e essa é a grande história do livro, né? O eixo do livro inteiro se passa nessa ilha, com todos os perrengues que ela vai passar ali. E, enfim, eu confesso que toda essa parte da ilha não me pegou tanto assim, não foi uma parte que eu gostei tanto de ler. É um longo período que ela passa nessa ilha e é onde a gente tem o realismo fantástico, então começam a aparecer uns animais, ela conversa com esses animais, a gente tem uma lebre na capa do livro que é como se fosse um rei ali naquela ilha, e é ele que meio que dita as regras daquele lugar pra ela, só que a Juliana que tá ali com ela e um outro personagem que eu não vou falar quem é, eles não acreditam no que ela tá falando, acham que ela tá delirando, que ela tá ficando louca, mas a gente sabe que não. E enfim, a gente vai acompanhando tudo que ela passa nessa ilha, não vou entrar em detalhes. A gente sabe que ela sobreviveu, porque afinal de contas ela tá contando tudo isso pra um padre algum tempo depois. Mas eu acredito que entrar nos meandros do que acontece ali seria sim spoiler, mas o fato eu acho que a Dinah foi genial com essa obra. Porque, enfim, esse livro ele foi publicado em 1949 e o que ela traz aqui, a mensagem que ela quer trazer aqui, que por mais subjetiva que seja, acaba sendo muito direta, ser mulher é viver um inferno na Terra. E a Margarida, ela percebe isso, porque tudo que ela passa porque ela é mulher. Então os pais dela sufocam aquela menina, o marido faz o que quer dela, prende ela em casa e ela tem que se submeter. Quando ela tem um caso dentro de um navio, quem é punida e arremessada numa ilha é ela. Inclusive na página 53 tem aqui um trecho que ela fala... seria desde o começo do mundo mais duro o castigo do pecado para a mulher do que para o homem? E a resposta é sim, a gente sabe muito bem que sim. E é importante lembrar também que a gente tem, através da figura da ama, um outro recorte aqui do ser mulher, que é ser uma mulher sem os privilégios que a Margarida tem. Porque quem é essa ama? Ela foi jogada de casa em casa, então ela trabalhava na casa dos pais da Margarida, foi dada de presente quando ela casou, foi levada com ela pro navio e obviamente foi jogada junto com ela na ilha quando ela tinha que cumprir um castigo de algo que ela fez. Então a ama é dado menos direito ainda de ditar sobre a própria vida, né? E a Dinah traz então esses dois vieses pra história que eu acho que se complementam muito bem e são muito importantes pra trazer esse outro recorte pra obra. Eu acho genial que a autora tenha colocado essa história no mundo em 1949. Eu acho que ela foi muito ousada, muito corajosa e ela usou um pano de fundo extremamente interessante pra passar essa mensagem que ela queria. É um livro bastante ousado, né? Ele é fantástico. Como eu falei, essas partes infelizmente não me pegaram tanto, talvez porque eu não estivesse no momento, eu acabei me enrolando muito, as partes dela conversando com a lebre não funcionaram direito pra mim, mas a mensagem do livro como um todo eu acho extremamente potente, gostei demais, gosto demais da obra da Dinah, tô me surpreendendo muito positivamente, né, com a descoberta desses dois livros, quero muito ler A Muralha, confesso que não pesquisei pra saber se ela tem muitos outros romances, mas espero que a editora Instante traga todos eles, porque ela parece realmente uma grande escritora e, enfim, acho que ela falou bastante, né, em vida, ainda tem muito a dizer pra gente mesmo hoje, né, lendo esses livros aí tantos anos depois. E então é isso, quero agradecer mais uma vez a Mel por ter me dado esse presente, porque foi uma leitura que eu gostei muito de fazer. E me contem aqui embaixo se vocês já leram esse livro, se vocês gostaram, o que vocês acham da obra da Dinah. Eu acho que ela realmente foi uma grande escritora que a gente teve e, enfim, que acabou aí bem apagadinha. Então é isso, não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!